Filipenses capítulo 1, versículo 6. Hoje nós estamos falando sobre superação, esse é o capítulo do dia. Diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Gente, olha que tremendo isso, que Deus começou um bom trabalho nas nossas vidas, e aqui ele diz, não ficará pela metade, Deus vai cumprir até o dia de Cristo Jesus, até o dia que o Senhor voltar, que nós estivermos na presença dEle, vai se cumprir aquilo que Deus tem preparado para nós. E não é um trabalho qualquer, ele disse, um bom trabalho. Um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, realizando um bom trabalho na minha vida e na sua vida. Mas não é um trabalho feito num dia apenas, é um trabalho que vai se cumprindo num processo, numa caminhada, dia após dia. Se é que a gente pode comparar como uma subida numa escada, um degrau após o outro, até que a gente chegue lá, no lugar que Ele tem determinado para a gente. Ezequiel capítulo 47 fala sobre isso, sobre o caminho, o processo. Versículo 2 diz, Ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água, que batia na cintura, mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho, mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando. O profeta, o homem de Deus, ele é levado para uma experiência. Diz, ele foi para fora. Enquanto ele vai para fora, ele é levado a um rio. E é o rio que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque as águas de Deus, elas nos conduzem ao centro da vontade dEle. São as águas que nos lavam, que nos purificam. E o nosso rio de salvação se chama Jesus. E ali ele ia medindo, a cada período, a cada distância, e ele ia mostrando em que nível o rio estava, até que ele chegou a águas profundas, aonde ele já não caminhava mais, aonde ele não tinha mais o controle, aonde havia uma profundidade. É para onde Deus quer nos levar, para águas profundas, para lugares aonde nós vamos experimentar coisas que naturalmente nós não experimentamos. O lugar da salvação, o lugar do milagres, o lugar do relacionamento, o lugar da intimidade, porque o propósito de Deus é nos levar às águas profundas. Mas a primeira coisa que ele teve que entender é ir para fora. Ir para fora quer dizer sair de alguns ambientes e algumas situações. É ir para fora, muitas vezes, da nossa limitação. Porque olha o que acontece com Abraão. Abraão, eu tenho coisas grandes para você, mas você está tendo uma visão limitada, uma visão pequena. Sai para fora, olha para o céu, veja as estrelas, veja a grandeza daquilo que eu tenho para você, porque onde você está, a visão é muito limitada, você precisa ir para fora, e é para onde Deus nos chama. O primeiro passo é irmos para fora do nosso problema, irmos para fora de circunstâncias, irmos para fora de relacionamentos, que nos sufocam, que nos limitam, que estão cobrindo a visão, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então é necessário ir para fora do nosso orgulho, do nosso preconceito, ir para fora do nosso achismo,
ir para fora dos nossos problemas, porque assim a gente vai visualizar de uma outra forma. Quando você está chegando aqui em Balneário Camboriú, você vai se aproximando da cidade, você vê aqueles prédios gigantescos, aquela grandeza, e de repente quando você entra, você está numa rua, você já não consegue enxergar o todo, porque você está tão envolvido num pequeno cenário, que você já não consegue mais visualizar a grandeza de tudo aquilo que está à sua volta. Talvez hoje você esteja tão envolvido, tão focado em coisas tão pequenas, comparadas com a grandeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Então sai para fora, vai para o lugar que Deus quer te fazer enxergar, te fazer entender coisas ainda maiores. E diz, enquanto ele ia, enquanto ele avançava, enquanto ele seguia em direção às águas profundas, as coisas aconteciam, porque nada acontece na vida de quem está parado, nada acontece na vida daqueles que não decidem ir um pouquinho mais, na vida daqueles que não querem sair do lugar do conforto, sair do lugar que muitas vezes Deus não quer que a gente esteja. Então é necessário avançar, é necessário dar um passo a cada dia, é ir adiante, é ir além, é se mover, é correr em direção àquilo que Deus tem para nós. Enquanto ele caminhava, enquanto ele seguia, Deus falava com ele, Deus mostrava a ele, ele era medido e parava para medir. Olha que interessante isso, ele media o nível das águas. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê, mas Deus usa situações para medir a cada um de nós, para medir a nossa fé, porque é muito bom falar sobre fé, mas quando nós estamos diante de um grande desafio, é que a gente consegue medir qual o nível de fé que nós temos. É muito bom falar sobre maturidade, mas diante de algumas circunstâncias a gente consegue medir, mensurar a nossa maturidade. É muito bom falar sobre a presença de Deus, mas existem momentos que a gente precisa parar e analisar, e medir algumas coisas da nossa vida. Será que realmente eu estou tão cheio como eu deveria estar? Será que Deus não tem mais para mim? Ele ia medindo. Enquanto nós medimos, nós analisamos, nós ajustamos muitas coisas. As paradas muitas vezes são necessárias na minha vida e na sua vida, para que a gente possa medir, porque a cada parada era o anúncio de um novo nível do rio, era o anúncio de um tempo novo, era o anúncio de um crescimento. Você pode não estar compreendendo algumas coisas, mas Deus só está te fazendo parar, para refletir, ajustar, porque tem um nível muito mais profundo te esperando, tem coisas ainda maiores preparadas para você. É necessário nós medirmos. E depois que ele vai para fora, que ele segue, que ele para medir, os níveis começam a se apresentar. E o primeiro nível que chega é o nível das águas nos tornozelos. E é um nível muito tranquilo de caminhar, porque praticamente é um charco, é um pântano, é um lodo, que muito mais suja os nossos pés do que nos molha da presença de Deus. Porque quando as águas estão pelo tornozelo, eu tenho domínio e controle de todas as coisas. Eu corrijo as minhas rotas, eu tomo as minhas decisões. As águas ainda, elas não transbordam, elas não molham, elas não encharcam a minha vida. Eu vou caminhando e praticamente apenas sujando os meus pés, e eu não consigo ver o que Deus tem para a minha vida. Esse não é o nível que eu e você fomos chamados para caminhar. O nível onde apenas respingam algumas coisas, o nível onde a água é tão pouca, que a lama, ela se torna superior do que aquilo que é limpo, do que aquilo que é puro. Não é o lugar que Deus quer que a gente viva. Nós podemos até começar ali, podemos partir dali, mas não é o lugar que nós devemos estar. Água pelo tornozelo não é o lugar dos filhos de Deus. E ele avança, e aí vem as águas que estão pelos joelhos, e essa água, ela chega no exato ponto
aonde mostra sobre se prostrar. É quando a gente se prostra a algumas vontades de Deus. É quando a gente se dobra a algumas coisas de Deus para a nossa vida. A gente faz a vontade de Deus em algumas vezes, mas imediatamente a gente faz a nossa vontade e se levanta, porque as águas ainda são rasas. É onde a gente negocia a nossa vontade, muitas vezes mais forte do que a vontade de Deus. É onde a gente fica olhando para coisas de Deus na nossa vida, e a gente vai e se ajoelha só um pouquinho, a gente se prostra só um pouquinho, a gente se rende só um pouquinho. Não, domingo tá bom, mas o resto da semana é comigo. Domingo é o suficiente, a gente se prostra, mas de repente, na segunda-feira a gente se ergue, na nossa sabedoria, na força do nosso braço, nos nossos achismos, e aí a gente segue fazendo as coisas da forma que a gente quer. Mas ele continua avançando, e as águas, elas chegam na cintura, nos lombos, que é o lugar da carga, e esse é o lugar, para mim, o mais perigoso para nós estarmos, porque é o lugar onde metade da nossa vida está tomada por Deus, e a outra metade já não está. Nós carregamos uma carga, às vezes um título de cristão, de líder, nós carregamos uma carga, às vezes, de um serviço na igreja, carregamos uma carga de um bom nome, mas a gente não se encharca completamente, porque o nosso nível ainda é médio, nós estamos apenas pela metade. A minha mãe está sentada ali, e ela, como qualquer boa mãe, quando eu era criança, ela me dizia: Ricardo, você vai na praia, mas a água é pela cintura, não passa disso. E ela estava correta. Qualquer boa mãe cuidadosa faz isso. E eu ia entrando na água, colocava a mãozinha assim, opa, bateu na água. Tá certo, mãe? Tá, fica por aí. E de vez em quando eu mergulhava, e eu levantava, mas aquele se tornou um lugar seguro para mim, perfeito. Mas olha aqui, quantos de nós estamos no nosso lugar seguro com Deus, aonde a gente coloca um limite, porque algum dia a gente ouviu alguém dizendo: isso é o suficiente. Talvez se a minha mãe fosse uma nadadora expert, ela teria me formado em águas profundas. Eu não tenho como exigir isso dela, nem você da sua mãe. Eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas que não se arriscaram em águas profundas, e nós queremos limitar a nossa vida com o mesmo nível que compara a vida delas. Se nós fôssemos criados, ou se nós ouvíssemos pessoas acostumados a águas profundas, a gente teria encontrado outros ambientes. Águas pela metade não é o lugar que a gente deve estar, porque muitas vezes a gente se conforma com aquela água que a gente acha que é o suficiente, porque eu estou muito mais cheio do que a maioria. Eu até tenho uma carga nos meus lombos, eu até sirvo na igreja. Olha, eu não vou somente domingo aos cultos, eu vou até um GR, estou fazendo as escolas, glória a Deus, mas as águas ainda estão pela cintura, porque a gente está ouvindo vozes que nos dizem: é arriscado, não vá, tome cuidado, esse é um nível seguro, é o suficiente, e a gente deixa de se lançar, e a gente deixa de se arriscar, porque a gente está ouvindo pessoas que ainda não experimentaram águas profundas. Mas o dia que você começar a ouvir alguém que experimentou das profundezas, daquilo que está disponível somente naquilo que Deus tem para aqueles que ousam crer ainda mais, você vai dizer: é para essas águas que eu quero correr. Eu não me contento estar seco pela metade na minha vida, eu quero mergulhar ainda mais profundo. Eu vou para o encontro, eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu preciso me encharcar da presença de Deus. E quando ele avança, ele encontra águas profundas. Mas aqui diz que nessas águas acontece algo. Ele já não caminhava mais.
agora era apenas nadando, porque os seus pés já não tocavam mais o chão, ele não tinha mais domínio sobre a situação, ele não conseguia mais controlar aquilo que viria sobre a vida dele, e ele precisava fluir pelas águas profundas, ele precisava seguir, não mais caminhando, mas agora nadando por aquelas águas que eram profundas. As águas profundas, elas tiram o nosso controle das coisas, e muitas vezes a gente não vai para ela, a gente não fala isso para Deus, mas é porque a gente quer manter os nossos pés em terra firme, a gente quer ter o controle das coisas, porque se Deus falhar, a gente consegue dar meia volta e tomar o controle das coisas, porque se Deus não der conta, se Deus não conseguir controlar o nosso futuro, para onde o rio vai nos levar, a gente consegue ainda colocar os pés no chão e sair para alguma margem, que é o lugar da desistência, que é o lugar que a gente quer voltar para águas que não nos cobrem mais. E algumas coisas acontecem quando a gente entra em águas profundas. Existem alguns efeitos. Primeiro deles, que lá no fundo você não ouve nada, você não consegue ouvir voz alguma, apenas aquilo que Deus fala ao teu coração. Outra coisa que acontece é que pela pressão da água, os nossos pulmões eles são comprimidos, e nós não conseguimos mais respirar, e a gente começa a ser apertado, porque é o lugar onde a nossa carne é sufocada, é apertada, é o lugar onde Deus nos toma completamente, e a nossa carne quer gritar, quer falar, mas ela não encontra saída. É o lugar onde os nossos pés querem tocar no chão, e a gente quer fazer as coisas da nossa forma, e Deus diz: ei, apenas flua, apenas siga em direção para onde eu estou te levando, apenas nade nas águas que cobriram a sua vida. Os benefícios são que nas profundezas, nenhum tsunami consegue nos destruir, porque quando houve aquele tsunami, aqueles que estavam mergulhando só souberam o que havia acontecido depois que foram para cima das águas, porque lá embaixo eles não foram atingidos. Se você entender isso, tem tsunami que pode vir, que pode atingir outras pessoas, mas não atingem aqueles que estão em águas profundas, aqueles que decidem estar na presença do Senhor, aqueles que decidem mergulhar na sua presença. A Bíblia fala de Pedro. Olha onde Pedro foi chamado pelo Senhor. A Bíblia diz que Pedro, ele foi escolhido, chamado, enquanto ele estava pescando e não havia encontrado nada. E Jesus diz para ele: vai para águas profundas e lance as redes. Olha onde Pedro tem um encontro com Jesus, nas águas profundas. Você conhece a história, ele lança as redes, ele pega tanto peixe, ao ponto de que ele vai transbordar, ele precisa compartilhar com outros barcos, e quando ele volta, ele diz: estou contigo, porque águas profundas é o que eu quero para a minha vida. E Pedro sai dali impactado, quando ele encontra pela primeira vez águas profundas na vida dele. Talvez você esteja lançando redes durante muito tempo, mas não lançando ainda em águas profundas, porque nessas águas profundas você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, porque de águas profundas o nosso mestre, ele entende. Mas olha, Pedro, ainda que ele tenha vivido essa experiência, ainda que ele tenha sua sogra curada por Jesus, ele viu o cego enxergar. Pedro, ele foi tomado pelas águas. Aliás, Pedro chegou a caminhar sobre as águas, tamanha intimidade dele. Mas aconteceu algo com Pedro que eu e você estamos sujeitos, porque houve um dia que as águas na vida de Pedro baixaram, e eu acho que era o momento que ela estava pela cintura, porque Pedro continuava com a carga do ministério. E um dia chegam para trair Jesus, e ele pega uma faca e ele arranca a orelha de Malco.
E Jesus disse: você não está entendendo nada, Pedro. A tua parte seca falou mais alto, e você fez o que você não deveria fazer, porque se você estivesse mergulhado, você agiria de uma outra forma. E Pedro ali começa a descer as águas na sua vida. Quando ele faz aquilo, ele tinha a função, tinha a carga, mas não estava tomado. As águas estavam ainda pela cintura. E olha o que acontece com Pedro. Pedro, ele chega ao nível das águas pelo tornozelo. Quando Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, olha a lama, o charco, o pântano que Pedro estava pisando. Um lugar de vergonha, onde as águas de Deus já não cobriam mais um erro tão grande de Pedro. Pedro, naquele momento, ele fez o que havia de pior. Ele caminhava ao lado de Jesus, ele conhecia águas profundas, ele conhecia águas rasas pela metade, ele estava ao lado dele, mas Pedro acabou parando no pântano, em águas pelo tornozelo, e é o que eu e você precisamos cuidar, porque não basta nós experimentarmos, se nós não continuarmos caminhando em direção a águas profundas, muitas vezes a gente vai querer colocar os pés no chão e voltar, para colocar a cabeça para fora da água, e respirar, e fazer algumas coisas do nosso jeito. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quem entende o que eu estou falando aqui? Pedro, ele corta a orelha daquele homem. Pedro, ele nega Jesus. Pedro estava com águas tão baixas na sua vida, que ele volta para o nível de águas pelo tornozelo. Mas olha o que diz, em João capítulo 21, como Pedro muda a vida dele. João capítulo 21, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Era o momento onde Jesus tinha morrido, onde tudo tinha acabado, onde não tinha mais solução, aonde ele olhava para os seus pés, e ele olhava ali pés sujos. Mas Pedro disse: vou pescar. Eu fico imaginando naquele dia Pedro dizendo: eu não preciso nem do peixe, eu só preciso do cheiro das águas, eu só preciso voltar a sentir aquela brisa, como naquele dia onde Jesus entrou na minha vida. Eu só preciso voltar a sentir aquela brisa e relembrar tudo aquilo que eu vivi, porque hoje eu olho para os meus pés sujos, hoje nem a minha cintura para baixo está tomada pelas águas, hoje eu estou tão seco, mas tão seco, que eu não suporto mais essa situação, então eu vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo, porque as pessoas seguem aqueles que sentem o cheiro das águas. As pessoas querem acompanhar aqueles que sabem onde buscar. As pessoas querem estar com aqueles que buscam águas profundas. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, porque não é a água, mas é quem está na água. Não é simplesmente estar, mas é sobre quem estará lá contigo. Não é simplesmente um método, mas é se Jesus estará lá, porque mesmo naquelas águas, nada apanharam, porque faltava alguém naquelas águas, faltava alguém chegar ali. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. É assim com a gente. Às vezes a gente não reconhece que Jesus está tão próximo. A gente olha muito mais para os nossos pés sujos de lama, do que para a nossa volta, para reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas, e aonde Ele está disponível para cada um de nós. Tem pessoas aqui nessa noite, que não reconhecem que Jesus te faz algumas perguntas, que Jesus toca na tua vida, porque você está olhando muito mais para os teus pés sujos, do que para aquele que está falando contigo. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos,
tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Naquelas águas, assim que Jesus fala com eles ainda não haviam percebido que Jesus estava ali, e Jesus diz: coloquem as redes do lado direito do barco, e eles encontram a provisão, porque quando a gente obedece uma direção de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. O problema é que a gente quer ficar passando a noite toda pescando, em lugares que em algum momento deu certo, porque Jesus estava lá, mas lugares onde a gente precisa colocar Jesus de volta, e ali a gente vai encontrar toda a provisão emocional, espiritual, financeira, para o nosso casamento, para a nossa família. É o momento onde a gente encontra, porque Jesus está ali. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Chegou um momento onde Pedro descobre que era Jesus que estava ali. Ele vê o resultado da pesca, ele entende que era Jesus que estava falando, e olha o que ele faz. Ele não fica preocupado com as redes. Imediatamente ele diz: Senhor, é você. E ele se lança onde? Se lança nas águas, porque ele entendia que as águas que precisavam cobrir a vida dele, que as águas precisavam lavar os seus pés, que as águas eram o lugar de onde ele não deveria ter saído. O que você tem que entender, tem momentos que a gente tem que se lançar nas águas, tem que mergulhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que a gente tem que pular do barco e dizer: Senhor, eu estou indo em tua direção, mas eu vou passar pelas águas primeiro. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama para águas profundas. Naamã, ele foi curado através das águas. Quando ele decidiu mergulhar e obedecer naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ei, para onde nós temos nos lançado hoje? Ou nós queremos ficar no nosso barco dizendo: Senhor, apenas traz a provisão, porque é o que eu preciso? Não. Pedro entendeu, porque se ele mergulhasse naquelas águas, ele viveria aquilo que Deus tem para a vida dele, e é o que a gente precisa buscar todos os dias da nossa vida. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, porque quando ele acha que acaba, ele volta a pescar. Quem já experimentou águas profundas não sabe mais viver em outro lugar. Você não serve para mais nada. Você não tem mais como caminhar de outra maneira. Você apenas quer flutuar. Você apenas quer seguir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Você apenas quer se lançar. Ei, existe um convite da parte do Senhor hoje. Te lança do teu barco, mas para águas profundas. Deixa o rio de Deus te encharcar. Deixa a glória de Deus vir sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo te tomar. Ei, por que você não mergulha em águas profundas? Porque você tem medo do futuro? Ei, é melhor o futuro nas tuas mãos ou nas mãos do Senhor? Quem que te disse que água pela cintura é um lugar seguro? São pessoas que ainda não conhecem das profundezas. São pessoas que ainda não viveram os milagres que você vai viver. São pessoas que não experimentaram daquilo que Deus fará na tua vida, e você um dia vai poder voltar e contar para elas, dizer: olha, águas profundas, você vê coisas que a maioria não vê, você ouve através do coração aquilo que Deus tem para a sua vida. O seu pulmão vai ser comprimido, porque ali é o lugar que a carne não fala, o lugar onde a gente depende exclusivamente do Senhor. Você veio aqui só para Deus te dizer: ei, lança-te ao mar, mergulha naquilo que Deus tem para você. Acabou o tempo de ficar com um pé no acelerador e outro no freio. Coloca os dois pés no acelerador, em direção a águas profundas, em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Águas profundas é o lugar que a gente deve viver. Nós não fomos chamados para estar aonde os nossos pés são cobertos, na verdade, por lama.
nem em lugares aonde a gente se prostra em alguns momentos, muito menos no lugar da média, no lugar onde a gente leva alguma carga, mas a nossa vida ainda está seca. O Espírito Santo está falando ao teu coração, quais são as áreas que estão secas. Sabe quando que elas vão encharcar? Quando você decidir pular do barco e dizer: Senhor, és tu, eu estava te esperando, eu vim aqui pelo cheiro das águas, porque eu sabia que se eu estivesse aqui, é o lugar onde eu te encontrei, é o lugar onde a minha vida foi mudada, e esse é o lugar onde eu sabia que tu estaria. Senhor, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. E eu quero liberar as bênçãos de águas profundas sobre a sua vida, que é o complemento de Ezequiel capítulo 42. Existem águas profundas para você. Você apenas precisa seguir em direção, rumo àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ei, sai para fora, deixa Deus te medir, deixa Deus mostrar, para te aprovar para um outro nível, porque enquanto você vai, enquanto você avança, você está na direção correta. Sai, eu não sei qual é o nível que você está hoje, mas siga em direção às profundezas de Deus para a sua vida. Ezequiel capítulo 42, versículo 6 diz: Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, porque por onde o rio passa, existe transformação. O cenário muda, a geografia muda. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, porque quando Deus vier sobre a tua vida, tudo aquilo que está à sua volta será transformado. Não haverá esterilidade, haverão árvores e árvores frutíferas. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, limpa. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Eu quero declarar sobre a sua vida, que por onde o rio de Deus passar, haverá todo tipo de provisão, de animais, de peixes, de recursos. A mão de Deus será estendida sobre a sua vida, à sua direita, à sua esquerda. Haverá um sinal de que Deus está na sua vida, de que águas profundas estão passando por ali. Versículo 10: pescadores como Pedro estarão ao longo do litoral. Desde Engedi até Englaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, diz o Senhor, como os peixes do mar grande. É um rio onde a colheita será sobrenatural. É um rio de onde serão peixes grandes, aonde naturalmente não tem como acontecer. Na sua vida, Deus trará coisas grandes, aonde somente oceanos, aonde somente grandes empresas, aonde somente grandes pessoas poderiam acessar. Deus colocará na sua vida, porque você é um rio frutífero, um rio de águas profundas. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, porque no lugar onde os seus pés atolaram, no lugar onde havia lama e vergonha na sua vida, esse caminho não existirá mais, porque Deus apagará toda tristeza, toda desonra, toda vergonha na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 12: árvores frutíferas, meu Deus, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você. Árvores frutíferas de todas as espécies, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês, diz o Senhor, produzirão, porque a água vinda do santuário, da presença de Deus, do altar do Senhor, chegará até as suas margens, até as suas árvores. Seus frutos servirão de comida
e suas folhas de remédio. Haverá provisão e cura na sua vida em nome de Jesus, porque o que Deus começa a fazer hoje, o que começa a fluir desse altar, estará todos os meses, diz a palavra do Senhor, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família.